A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, versículo 17: Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aprendemos com essa escritura que existem dois grupos de pessoas na Terra. Não há um meio termo, e você pertence a um ou a outro. Por um lado, existe o grupo daquelas pessoas sobre quem a morte reina pelo pecado, e por outro lado, o grupo daquelas que reinam em vida, por meio de Jesus Cristo. Qual é a linha divisória entre esses dois grupos de pessoas hoje? A resposta é declarada no mesmo versículo: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O Filho de Deus é a alma mais privilegiada e abençoada na terra. Sua vida pode não parecer, mas você tem algo que nenhuma quantia de dinheiro ou status social na terra pode comprar. Veja, o mundo pode não saber disso. Alguns podem até não gostar. Eles podem até dizer que não querem. No entanto, a bondade de Deus se estende a toda a alma na terra. A vontade de nosso Pai Celestial escolhe dar às pessoas, boas e más, juntas, certas experiências de sua bondade diariamente. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 45: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, quando chove ou quando o sol brilha, não atinge o pecador de maneira diferente do que atinge o Filho de Deus. O agricultor cristão experimentará a mesma quantidade de chuva que recebe seu vizinho, que provavelmente amaldiçoa a Deus. Porém, aqui está a linha divisória. Somente aqueles que receberam a abundância da graça de Deus e a vida eterna têm acesso às bênçãos de sua glória eterna. O que eu quero dizer? Em Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13, nos diz: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esta parte da Escritura novamente reafirma meu ponto anterior de que por meio de nossa posição com Deus, cruzamos a linha do grupo daqueles que estão sob o reino da morte, para o outro, daqueles que reinam em vida por meio de Jesus. Ainda veremos um pouco sobre aqueles que estão sob o reino da morte, através do pecado em um momento. Porém, entenda que somente aqueles que estão bem com Deus podem desfrutar das bênçãos de sua glória. O que significa estar bem com Deus? É simples. Estar bem com Deus é estar em um relacionamento genuíno com Ele. Como? Pela fé na obra consumada de Jesus na cruz. Vou lhe explicar um pouco mais. Estar bem com Deus é ter colocado sua fé na verdade de que o Jesus é o Filho de Deus que foi oferecido como sacrifício final pelos seus pecados, que ressuscitou dos mortos e que vive para sempre como Senhor de todos. Significa tomar a decisão de viver sua vida para Deus todos os dias em adoração a Ele e desejar ver Jesus se expressar através de sua vida agora. Então lembramos do versículo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por meio de Jesus, passamos da morte para a vida. Passamos do grupo sob o poder da morte para a família que reina em vida. Isso também se aplica à pessoa que uma vez creu, mas que por uma razão ou outra se afastou da fé em Cristo. Você precisa se consertar com Deus para desfrutar das bênçãos de sua glória eterna. Quais são as bênçãos dessa glória eterna? Essas bênçãos são aquelas que estão além das explicações naturais. São diversas as demonstrações do poder de Deus que são exclusivas do seu próprio povo. Você sabe, qualquer um pode tentar explicar como a natureza funciona e como nos beneficiamos dela. Eles podem até ir mais longe para negar as coisas que chamamos de bênçãos, porque podem explicá-las na natureza: chuva, sol,
lua, estrelas e assim por diante. Mas as bênçãos da glória eterna não são coisas que podem ser negadas. São coisas que deixam aqueles que as testemunham maravilhados com Deus. Por quê? Porque não são daqui, são do alto. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Caro amigo, você pode dizer que as bênçãos da glória eterna de Deus são as manifestações do céu na terra, na vida do cristão. Exemplo destes incluem, mas não estão limitados, a respostas a orações, proteção e preservação contra danos, esperança em meio à desesperança, curas sobrenaturais e milagrosas, favor divino e muito mais. Quem são os herdeiros dessas bênçãos? Aqueles que estão bem com Deus. Seus filhos cristãos, aqueles que andam nele com amor e fidelidade. Você pode estar me ouvindo agora e pensando: será que Deus poderia me perdoar pelas coisas que fiz? Eu fiz muitas coisas terríveis na minha vida. Eu deixei Deus. Eu decepcionei a Deus. Eu não sou um dos bons. Acho que fui longe demais para tê-lo novamente. Você pode estar certo. Talvez você tenha feito muitas coisas terríveis. Talvez você rejeitou a Deus e nunca quis ter nada com Ele. Talvez você tenha tido um relacionamento com Deus, mas se voltou para o mundo. Qualquer que seja o grupo que você pertença, uma vida separada de Deus é uma vida sob o pecado e, portanto, uma vida sob o poder da morte. Quando falamos sobre a morte, a Bíblia não significa necessariamente parar de respirar e morrer fisicamente. É como Deus disse a Adão: no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Adão e Eva comeram da árvore, mas não morreram imediatamente. Porém, eles morreram. Como eles morreram? Morreram espiritualmente. Entenda, o pecado nos separa de Deus, da mesma forma que um peixe é puxado para fora da água. Nunca fomos criados para estar separados de Deus. Não, fomos criados para permanecer conectados a Ele o tempo todo, extraindo dele nossa vida e nossa essência. Deus nos fez para depender dele em tudo. Ele nos criou para sermos dependentes, não de nós mesmos, mas dele. Portanto, uma vida fora de Deus seria como pegar um peixe fora d'água. Você sabe que isso seria uma sentença de morte. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva, bem como com toda a raça humana que surgiu deles. É por isso que a palavra de Deus diz que a morte veio quando o pecado veio. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Como o pecado está relacionado com a morte? Quanto mais permanecemos em uma vida de desobediência, fazendo nossas próprias vontades e contra Deus, mais distante estamos de sua presença e de sua graça. E assim, o desejo de fazer o que é certo continuará a diminuir. Nosso mundo hoje é um exemplo perfeito de uma raça separada de um relacionamento com Deus. Há tanta decadência e anormalidade sendo celebrada em todos os lugares que você olha. Certas coisas que tínhamos vergonha de mencionar alguns anos atrás, agora são coisas normais de se fazer. As pessoas não se assustam mais com nada. Em algumas partes do mundo, notícias de morte e desastres não incomodam mais as pessoas, porque elas estão tão acostumadas com isso acontecendo ao seu redor regularmente. No entanto, aqui está uma boa notícia, meu amigo. Os braços de Deus estão abertos para qualquer um que tome a decisão de se voltar para Ele. Deus está mais do que pronto para perdoar, mais do que pronto para aceitar e mais do que pronto para abençoá-lo. Em Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz: que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deixe a história do filho pródigo encorajá-lo de que não há pecado que você tenha cometido que o pai não perdoe.
Você não foi tão longe que Ele não possa trazê-lo de volta. Se você decidir buscar genuinamente sua face, por misericórdia e graça, Deus irá abençoar, restaurar e estabelecer você entre os herdeiros de suas promessas, como o filho pródigo também foi restaurado. Quando você se acerta com Deus, você se torna um candidato para suas bênçãos de glória eterna. Como afirmei anteriormente, essas bênçãos não são coisas reservadas apenas quando morremos e vamos para o céu. Em Jesus Cristo, assim como Paulo nos disse em Romanos 5,17, podemos reinar nesta vida aqui na terra. Isso significa que Deus fará com que sua vida seja repleta de milagres, mesmo enquanto você estiver aqui na terra. Muitas pessoas acreditam que a cura é apenas para quando chegarmos ao céu, mas isso não é totalmente verdade. Sim, no céu não haverá doença, nem morte, crime, pobreza e todas as outras inconveniências desta vida. Porém, por meio de Jesus, por meio de uma vida de obediência à palavra de Deus e um relacionamento saudável de total confiança nele, você pode ter o céu na terra. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 21 ao 24, diz: Para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima na terra. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Você quer viver uma vida como a do céu, na terra? É possível. A chave é se acertar com Deus. Tome a decisão de viver pela sua palavra através da fé. Decida confiar que Deus sabe melhor e seus caminhos são mais elevados e seguros do que os seus. Pode não fazer sentido na hora, mas no final, tudo vai dar certo. Veja Deus surpreendendo você com milagres quando você decidir andar em sua luz a partir de hoje. Amém. Deus quer te abençoar na vida. Dentre as muitas coisas que Deus quer fazer, Ele quer que você tenha a melhor experiência em sua passagem pela terra. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. O que você precisa em sua vida pode não ser o que eu preciso em minha vida. Alguém pode estar ouvindo esta mensagem agora e pedindo a Deus um milagre de um novo emprego. Ele precisa dessa bênção tão desesperadamente. Este pode não ser o seu caso. Você pode estar pedindo cura, força para continuar, sabedoria para lidar com os problemas ao seu redor, um relacionamento saudável com a pessoa certa, uma entrevista bem-sucedida e assim por diante. Todas essas coisas são boas e são bênçãos de Deus. E como grande Pai que Ele é, Deus quer que você seja chamado de o bendito do Senhor. Em outras palavras, Ele quer abençoá-lo com as coisas de que você precisa em sua vida. Livro 3 de João, capítulo 1, versículo 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você precisa das bênçãos de Deus em sua vida. Todos nós precisamos. Se você está pedindo algo bom para a sua vida agora de maneira genuína e crê em Deus para isso, Ele não só pode, mas também quer dar a você. Não somos nada sem a bênção de Deus. Sem ela, você pode tentar tudo o que puder. Você nunca terá a paz, a segurança e a alegria que só a bênção de Deus traz. Ouça o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e, com ela, Ele não traz desgosto. Pode haver outros meios de obter essas coisas na vida, talvez até mais rápido também. No entanto, somente as bênçãos de Deus vêm sem tristeza, medo, remorso ou dor. O que é uma bênção? Uma bênção é um presente do favor divino.
não é algo que você produz, mas algo dado de acordo com a bondade de Deus. Na maioria das vezes, isso não depende do indivíduo, mas de Deus, o Criador. Uma bênção é um favor ou presente concedido por Deus, trazendo assim felicidade e paz. Uma bênção pode ser uma recompensa e um presente. Uma recompensa no sentido de que você a conquista por meio da obediência e do serviço a Deus. E um dom, quando Deus lhe dá independentemente do seu status, obediente ou desobediente, crente ou incrédulo, e assim por diante. Quando Deus te abençoa, muitas coisas se tornam fáceis. Quando Deus te abençoa, suas dificuldades cessarão. Não importa quanto tempo você esteja em uma situação, quando a bênção de Deus vier sobre você, ela mudará tudo. A bênção de Deus faz a diferença onde quer que esteja. Na maioria das vezes, muitos de nós não sabemos disso, mas muitas das bênçãos de Deus são subestimadas. Estamos tão acostumados com elas que as tomamos como garantidas e nem paramos para apreciá-las. Mas, se Deus abrir seus olhos um pouquinho para ver como algumas das coisas que você tem são tão grandes que muitas pessoas fariam qualquer coisa para ter, você agradeceria muito mais do que está reclamando. Eu vi, e sei que você também, que o surto de Covid e a quarentena nos ensinaram a apreciar a presença uns dos outros e o tempo que passamos juntos, especialmente em família. Aprendemos o valor das pequenas coisas como um aperto de mão, um abraço, passar um tempo juntos e muitas outras coisas. Consideramos essas coisas como certas por muito tempo, mas nossos olhos se abriram quando soubemos que não poderíamos estar tão perto deles quanto queríamos ou passar tanto tempo juntos quanto gostaríamos. Não podíamos mais ir a lugar nenhum e assim por diante. Lembre-se, a bênção de Deus não é apenas fazer as coisas funcionarem para você, mas ter o extra que traz paz em vez de tristeza, alegria em vez de dor ou felicidade temporária, descanso em vez de ansiedade e satisfação em vez de arrependimento. Você poderia fazer as coisas do seu jeito, servir ao diabo, desobedecer a Deus, tirar vantagem de outra pessoa e, você sabe, tirar a sorte grande de alguma forma. Todos podem comemorar e chamá-lo de uma pessoa rica e bem-sucedida, mas você não pode ter o extra, que só a bênção de Deus traz, porque o que você tem não é bênção de Deus. Pode te comprar algumas roupas e alegria temporária que precisa ser renovada repetidamente ao longo do tempo, mas no final, você não pode se considerar abençoado, porque os elementos das bênçãos de Deus estarão ausentes de sua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos contou o segredo para obter a bênção que desejamos em nossas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes desta declaração, apenas havia falado bastante sobre a vaidade de se preocupar com suas necessidades. Sua preocupação não muda nada. Seus medos não tornam as coisas melhores. Chorar pelo que você tem ou não tem ainda não é o caminho. Deus quer seus olhos nele. Ele quer vir em primeiro lugar na sua vida. Ele quer saber se você o considera sua fonte. Se formos honestos, muitos de nós, e quero dizer cristãos, não consideram Deus nossa fonte. Em nossa mente, vemos Deus como uma das melhores opções, mas não a única opção para nós. Cremos que Deus nos ama. Cremos que Ele tem a capacidade de mudar as coisas em nossas vidas. Cremos que Ele pode nos responder. No entanto, não o consideramos nossa fonte. Portanto, realmente não colocamos toda a nossa esperança nele, nem procuramos cumprir seu propósito enquanto confiamos nele para suprir nossas necessidades. Veja, querido Filho de Deus, o único propósito de nossa existência é servir aos propósitos de Deus na Terra. Nunca esqueça disso. Deus não colocou você na Terra apenas para comprar um carro, morar em uma casa grande, ter filhos, obter diplomas após diplomas e morrer depois. Não, muito mais do que isso, Deus tinha um propósito, e Ele orquestrou seu nascimento de uma forma ou de outra para que você pudesse ser um instrumento dele para fazer isso acontecer. Você tem um lugar nos planos de Deus, meu amigo, e esta é a chave para a bênção. Existem 3 dimensões principais da bênção de Deus que você pode ter enquanto estiver na Terra. A primeira dimensão são as bênçãos gerais, onde até mesmo pessoas ímpias e incrédulas recebem essas dádivas. Por exemplo, a bênção de estar vivo, dormir e acordar, comida, abrigo, roupas, um emprego, chuva, sol e assim por diante. Mateus capítulo 5, versículo 45 fala sobre esse tipo de bênção. Ali, Jesus disse:
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Você não precisa necessariamente trabalhar para nenhuma dessas coisas. Você também não precisa ser bom para tê-las. Elas vêm até nós, independentemente de nosso status na sociedade, nossa origem ou valores morais. Claro, alguns podem ter mais do que outros. Estas são como algumas das provisões básicas da vida. Mas, na verdade, são bênçãos de Deus para nós, pelas quais, na maioria das vezes, não damos crédito a Ele. Em segundo lugar, há a bênção divina, que é a porção exclusiva dos filhos de Deus. Existem certas bênçãos às quais nem todos podem ter acesso, a menos que sejam membros da família de Deus. Salvação, a habitação do Espírito de Deus, libertação da opressão e escravidão satânica, esperança eterna e acesso à presença de Deus, entre outras coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essas bênçãos são reservadas especialmente para os filhos de Deus e mais ninguém. Por fim, há a bênção específica que é exclusiva dos filhos de Deus em condições específicas. Está disponível para todos, mas pode ser recebido apenas como recompensa pela obediência e serviço a Deus. Um filho de Deus pode ser qualificado para recebê-la, no entanto, a menos que ele ou ela siga o caminho, não poderá obtê-la. A Bíblia confirma isso em Êxodo, capítulo 23, versículo 25 ao 26. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Lembre-se de que todas as bênçãos, independentemente da categoria em que se enquadram, são produtos do favor de Deus. Elas são seus presentes, sejam elas recompensas ou simplesmente demonstrações de sua afeição. Talvez você esteja crendo em Deus para uma bênção especial ou conjunto de bênçãos em sua vida agora e parece estar demorando uma eternidade para se manifestar. Aqui está um encorajamento para você. Jesus nos contou o segredo para obter a bênção de Deus que não traz tristeza. Colocar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino antes de qualquer coisa. O que significa buscar o reino de Deus? Para saber isso, precisamos saber o que significa o reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Comida é boa. Você precisa disso para se manter forte, saudável e crescer. Você precisa de roupas também. Você precisa viver em uma casa confortável e se movimentar confortavelmente. No entanto, se essa é a única coisa para a qual você precisa de Deus em sua vida, então você não precisa de Deus. Muitos incrédulos amaldiçoam a Deus e ainda têm essas coisas mais do que você pode imaginar. Buscar o reino de Deus significa buscar a justiça. Significa comprometer-se a viver corretamente diante de Deus, permanecendo na graça que o salvou, e não vivendo como o resto do mundo. Muitos filhos de Deus pensam que podem viver da maneira que quiserem e ainda assim ter acesso à sua herança completa em Cristo. Não funciona assim. A vida do filho prodígio é uma lição perfeita para se aprender. Enquanto ele manteve um estilo de vida esbanjador, ele continuou se afastando cada vez mais de casa e do pai. No entanto, no dia em que decidiu voltar a servir o pai, sua herança foi restaurada. Quando você busca apenas materiais, sentirá a falta de Deus, mas quando você o busca, procura servi-lo em amor, busca conhecê-lo e ter um lindo relacionamento com ele, ele faz de suas necessidades as necessidades dele. Colocar Deus em primeiro lugar significa descobrir como servir ao propósito dele e viver para isso. Significa tornar o plano de Deus o seu, confiando nele para fazer o seu plano o dele. Significa comprometer-se a conhecer e agradar a Deus. Pare um momento para pensar sobre a bênção que deseja neste momento e depois se pergunte: estou colocando Deus em primeiro lugar aqui? Às vezes, as coisas que pedimos podem não ter Deus em cena. Na verdade, o apóstolo Tiago escreveu que esta é a razão pela qual a maioria das pessoas não obtém respostas para suas orações. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É por isso que você precisa sempre passar tempo com Deus e crescer em sua caminhada com Ele. Dessa forma, você aprenderá e saberá o que Ele quer que você tenha,
quando Ele quer que você tenha e como Ele quer que você tenha. Colocar Deus em primeiro lugar significa buscar conhecer o plano dele em relação a essa necessidade em sua vida. E a maneira de fazer isso é através da oração e meditação em sua palavra. Colocar Deus em primeiro lugar significa confiar que o plano de Deus para você é melhor do que o seu plano para si mesmo. Colocar Deus em primeiro lugar também significa estar disposto e intencional em usar o que quer que Ele o abençoe para servir ao seu propósito na Terra, sendo uma bênção para o outro. Meu amigo, Deus tem que ver que na sua vida Ele vem primeiro. Assim que você for capaz de lidar com isso, garanto que a sua bênção virá. Você terá provado que não importa o que aconteça em sua vida, você não tirará seus olhos de Deus. Eu encorajo você a fazer um exame no seu coração hoje. Peça a Deus para ajudá-lo a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em seus desejos e buscas. Peça a Ele que substitua todo o desejo de provar algo aos outros por um desejo genuíno de viver de acordo com seu conselho a cada dia de sua vida. Ao se comprometer a fazer isso, você verá Deus trabalhando ao seu favor e fazendo com que as coisas se encaixem para você. A Bíblia nos diz para dar graças em tudo e em todos os momentos. Quão grato você é pelas coisas que acontecem em sua vida? Ocasionalmente me deparo com postagens nas redes sociais que pedem aos usuários que reservem um momento para agradecer a Deus por algo em suas vidas. E nos Estados Unidos há um feriado conhecido como Dia de Ação de Graças. Durante esses eventos, as pessoas têm a oportunidade de refletir sobre suas vidas e expressar sua gratidão pelos dons que possuem. É mais fácil agradecer a Deus por coisas que vimos acontecer em nossas vidas. Gosto de sempre dizer: não estou aqui hoje porque sou melhor que todo mundo. Estou aqui hoje porque a misericórdia de Deus me trouxe aqui. Não sei responder porque os outros não conseguiram, mas sei como consegui, pela graça de Deus. Eu amo as palavras de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Dia de Ação de Graças é uma parte vital da vida. A gratidão se tornou um aspecto fundamental da saúde mental. Veja, o mundo está começando a ver como focar no que está funcionando, no que você tem e onde você está em uma postura de gratidão. Pode alterar positivamente sua saúde e sua autoimagem mais do que focar no que não está funcionando, no que você não tem e onde você ainda não chegou na vida. O salmista escreveu que enquanto tivermos fôlego, devemos usá-lo para agradecer. Salmos 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Dê louvor a Deus. Exalte seu nome acima de tudo. Quando lembrar de onde está vindo, você deve agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Quando passamos mais tempo meditando, muitas vezes vemos coisas que podemos perder por causa de nossos compromissos diários. Isso é uma verdadeira gratidão. Ser capaz de desligar todo o barulho e limpar sua mente ou poder assumir uma postura em que possa ver e reconhecer as bênçãos em sua vida. Não há como você fazer isso e logo após se levantar com um coração grato, sem nenhuma atitude de gratidão. Há um ditado que diz: se você não agradecer a Deus por seus dedos, não espere ver as suas mãos. Já ouvi pessoas dizerem, e eu costumava ser uma delas, sinceramente, que é dever de Deus nos dar vida, nos manter seguros e nos proteger o dia todo. Concordo que somos filhos de Deus e, como pai responsável que Ele é, somos suas responsabilidades. Porém, pense um pouco: quem precisa mais do outro? Será que Deus precisa de mim tanto quanto eu preciso dele? Certamente não. Pelo contrário, eu preciso de Deus mais do que Ele precisa de mim. Sem mim, Ele ainda é e continuará sendo Deus. Sem Deus, não posso sustentar minha existência, nem posso encontrar verdadeira segurança longe dele. E assim, considero tudo que recebo dele um presente pelo qual devo agradecer. Esta é a verdadeira atitude de gratidão, que embora seja sua responsabilidade cuidar de seus filhos,
você e eu ficamos muito mais felizes quando somos gratos pelos sacrifícios feitos em nosso favor. Você considera uma criança ingrata se ela pega algo de você sem agradecer. Na verdade, você daria mais atenção à criança que mostrasse mais gratidão do que aquela que sequer diz obrigado. Por quê? Porque você sente que a criança grata é mais compreensiva da sua posição como provedor e aprecia seu esforço por tudo que você oferece, enquanto a outra, não. Agora, é claro, Deus não é homem. No entanto, se fomos feitos à sua imagem, podemos aprender algumas coisas com ele. Podemos deduzir que, se pensarmos dessa maneira, então de alguma forma Deus também pensa dessa forma. O salmista novamente escreveu em Salmos, capítulo 50, versículo 23. O que eu me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Pense em Deus dizendo: aquele que me mostra gratidão por meio de ofertas de agradecimento, me honra. Isso deveria significar que quem não agradece a Deus simplesmente o desonra pelas coisas que ele fez por eles. Amado, por favor, entenda que cada vez que você decide louvar a Deus, você reconhece sua existência, seu poder, seu amor e suas bênçãos em sua vida. Você está dizendo: Pai, eu vejo o que o Senhor está fazendo e só quero dizer muito obrigado. De alguma forma, para mim, isso é um ato de fé. Sim, é preciso fé para realmente agradecer a Deus, especialmente quando você não vê nada em sua vida. No entanto, o tipo de louvor que procede em direção ao invisível é a verdadeira definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu gostaria de chamar esse tipo de louvor pela fé. É ação de graças ou gratidão expressa antecipadamente ou por algo que ainda vai acontecer fisicamente em sua vida. Imagine agradecer a Deus pelo seu carro quando você ainda tem que pegar o ônibus lotado para o trabalho todos os dias, como um testemunho para quando o seu carro chegar. Imagine agradecer a Deus por voltar a andar depois de ficar confinado a uma cadeira de rodas, como um testemunho de que Deus é o grande curador. Isso é fé. Sim, você deve saber que não deve agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez ou está fazendo em sua vida agora. No entanto, permita-me mostrar a chave para abrir mais portas de milagres em sua vida por meio do mesmo poder da gratidão. Mas desta vez é agradecendo a Deus antecipadamente. Mais uma vez digo isso: a fé é agradecer a Deus antecipadamente. Recentemente ouvi um testemunho incrível sobre o louvor da fé que me inspirou a agradecer a Deus cada vez mais pelas coisas que ainda estão para acontecer em minha vida. Havia uma mulher que havia anos acreditava em Deus para ter seu próprio filho. Ela e o marido eram fiéis em sua caminhada com Deus. Eles jejuaram e oraram, semearam, serviram na igreja e na comunidade e foram ver os médicos tudo em vão. Até que um dia, durante uma reunião, uma palavra saltou em seu espírito na pregação e ela se apegou a ela. Ela foi para casa e começou a agradecer a Deus pela gravidez e pelo bebê. Isso a afetou tanto que ela deu um passo adiante. Ela foi à loja e comprou todo o enxoval do bebê. Todas as manhãs ela acordava cedo, como uma mãe de verdade, e agia como se estivesse amamentando um filho recém-nascido. Ela preparava a água do banho na medida certa, preparava o sabonete e os guardanapos e os outros materiais de vestuário. Ela agia como se estivesse dando banho em uma criança de verdade e cantando para ela. Então ela vestia a criança e a colocava na cama. Todos os dias ela lavava aqueles panos e os estendia enquanto cantava canções de agradecimento a Deus por seu bebê lindo e saudável. Claro, todos a chamavam de louca, mas ela insistiu e continuou agradecendo a Deus pelo bebê que estava por vir. Isso continuou por 6 meses, mas não havia sinal de gravidez, mas ela continuou. Avanço rápido para o 7º mês, ainda sem sinais de gravidez. Então ela quis desistir, mas sentiu o empurrão do Espírito Santo dentro dela para continuar com seu ato de fé. E assim, ela continuou agradecendo a Deus pelo milagre. No final do 8º mês, ela começou a sentir mal-estar e decidiu fazer um check-up médico.
Os médicos, enquanto a examinavam, decidiram fazer um teste de gravidez. E quando saiu o resultado, ela estava grávida de 9 meses e estava prestes a dar à luz. O milagre foi que as dores que ela sentia em seu corpo não eram doenças, mas dores de parto. Trabalhos de parto de uma gravidez que ela desconhecia completamente. O bebê nasceu totalmente saudável e ela voltou para casa com o seu filho. O segredo: ela ativou a fé ao receber a promessa de Deus com um coração agradecido. E essa fé produziu uma criança em um ventre que não podia ter um bebê. A Bíblia fala de Abraão, em Romanos capítulo 4, versículo 20, que ele era forte na promessa de Deus, dando louvor a ele. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Por que ele estaria louvando a Deus por um milagre que não só ainda estava por vir, mas também era difícil de acreditar se algum dia aconteceria? A Bíblia diz que ele estava louvando porque acreditava na capacidade daquele que prometeu. O versículo 21 diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você quer ver acontecimentos extraordinários em sua vida? Você deseja garantir certos projetos que ainda estão por vir e precisa deles para sobreviver no longo prazo? Inclua-os em seus agradecimentos. Agradeça a Deus pelos resultados que deseja e você desenvolverá a fé para se apegar a eles em sua vida prática. Enquanto outros estão se preocupando ou pensando em como seu trabalho atrairá o resultado, você poderá entregá-lo nas mãos de Deus e começar a agradecer pelo resultado antes mesmo de ele chegar. Você sabe, há coisas que você pode fazer sozinho e há aquelas que você não pode. Você deve pedir a Deus para ajudá-lo a saber a diferença. Quando tiver feito sua parte com diligência, trabalho árduo e bom senso, então deixe a parte de Deus para Ele e comece a agradecê-lo. Ele tem a capacidade de ir adiante de você e endireitar os caminhos tortuosos. Como você ativa isso? Agradeça a Ele antecipadamente. Agradeça a Ele pela entrevista de emprego. Agradeça a Ele pelo contrato que o destacará. Agradeça a Ele pelo parto seguro de seu bebê. Agradeça a Ele por um casamento abençoado e uma esposa e filhos maravilhosos. Agradeça a Deus por tudo que Ele te prometeu e por tudo que você deseja ter em sua vida. Um grande benefício da ação de graças pela fé é que ela é uma cura para o desespero e a preocupação. Não há como ter uma atitude de agradecimento a Deus e continuar tendo medo do futuro. Portanto, agradecer é algo muito benéfico para a sua vida e seu destino, e Deus é glorificado em tudo. Não deixe que a preocupação ou o medo tirem o melhor de você. Não dê ouvidos a quem zomba da sua fé. Como aquela mulher, tome sua posição e comece a apreciar o agir de Deus na sua vida, pois assim você será o próximo a receber o milagre. Amém. Você pode estar olhando para a sua situação agora e tudo que vê é dor e desconforto ao seu redor. No entanto, Deus pode olhar para você e ver uma pessoa sendo preparada para um futuro melhor. Um dos meus salmos favoritos é o Salmo 66, versículos de 8 a 12, que diz: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui o salmista começa a agradecer a Deus por preservar sua vida e não permitir que ele escorregue e caia. Você pode olhar para isso e pensar: Deus fez grandes coisas por ele. Ele não teve que passar pelas coisas que eu tive que passar. Ele não passou por minha dor e sofrimento. Mas você está errado. Veja bem, logo após agradecer a Deus pela preservação de sua vida, a próxima coisa que ele fez foi delinear a situação que o trouxe até onde ele estava. Em outras palavras, ele estava narrando a jornada para o seu agradecimento. Rapidamente, deixe-me dizer uma coisa hoje.
Não há dúvida de que Deus tem grandes planos reservados para você como seu filho. Não há dúvidas de que você tem um futuro e uma esperança em Cristo. Isto é, enquanto você estiver em Cristo, na perfeita vontade de Deus, vivendo em sua vontade para você, seu futuro será glorioso. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. No entanto, você precisa saber que na jornada para as grandes coisas que Deus tem reservado para você, existe algo chamado processo. Eu já disse isso antes e vou repetir. Tudo o que acontece com você pode não ser o plano de Deus para a sua vida, mas Deus tem um plano para tudo o que acontece com você. Em outras palavras, Deus não pode ser a causa da situação em que você se encontra, mas Deus pode usar a situação para seu próprio propósito. É por isso que a Bíblia diz que em todas as coisas, boas e más, nós, os filhos de Deus, somos mais que vencedores. Agora o processo para o seu grande testemunho e futuro glorioso não será um mar de rosas o tempo todo. Às vezes pode até ser mais doloroso do que você esperava. No entanto, você pode deixar Deus usar essa dor como uma ferramenta para prepará-lo. Às vezes um exercício pode parecer uma punição. Ambos não são agradáveis. Um está sendo dado como consequência de uma transgressão e o outro é dado para treiná-lo para algo melhor. Nas Forças Armadas, os treinamentos são difíceis. Você é treinado em diferentes exercícios e tarefas pesadas. Elas não apenas pegam um civil inexperiente, dão-lhe uma arma, mandam-no para a guerra e depois o decoram com estrelas de honra. Não, o civil tem que passar por um treinamento intenso. Às vezes, ossos são quebrados e as dores podem ser insuportáveis, mas ele continua, até que se transforma em uma nova pessoa, um soldado. Ele só recebe armas de fogo para ir à guerra porque foi treinado para proteger sua nação. Como soldado, ele sabe como se engajar na guerra e como sobreviver no campo de batalha. Como soldado, ele entende de ordem, estratégias de guerra e como usar armas. Como soldado, ele foi treinado para controlar suas emoções e seus medos. Como ele foi treinado? Através de dificuldades e sessões difíceis. Isso também se aplica à vida. O salmista estava escrevendo sobre as diferentes provações que teve de suportar para chegar à abundância que Deus lhe havia preparado para ele. Não há dúvida de que há um futuro abençoado esperando por você. Há um ótimo casamento, uma ótima vida financeira e econômica em seu futuro. No entanto, quando você olha para si mesmo, pode estar vendo dores e sofrimentos que não se alinham com o belo futuro que Deus lhe prometeu. Amado, não é um erro. Deus não comete nenhum erro. Você é filho dele? Se você é filho de Deus, então você deve saber duas coisas. Número 1, que Deus te ama mais do que você pode imaginar e deseja vê-lo bem e próspero. Tudo que ele te faz procede desse amor. Ser um cristão significa que você crê nisso. Se você não crê no amor de Deus apesar do que está passando, então sua fé está em questão. A verdadeira fé é crer na intenção de Deus, mesmo quando as atividades ao seu redor parecem estar logicamente fora do curso. 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Você está em uma situação dolorosa agora? Reserve um momento para refletir sobre o amor de Deus por você. Ele te amou o suficiente para dar a si mesmo como um sacrifício para redimir você. Será que ele faria isso para depois o abandonar em uma situação difícil? Ele disse em Jeremias capítulo 31, versículo 3: Eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Não há fim para o amor de Deus. O amor de Deus é terapêutico. Quando você medita nela o suficiente, o amor dele tem o poder de dar vida e fortalecer sua fé. Lembre-se, se você puder se lembrar de que Deus te ama, então você pode facilmente crer que ele está trabalhando em algo a partir da situação atual. Número 2,
sobre as coisas que você deve saber como filho de Deus. Além do amor de Deus, você também deve saber que os caminhos dele são os seus caminhos. Quando você comprometeu seu coração a seguir a Jesus, não fez com seu próprio plano de ação. Você veio e entregou todo o seu plano e vontade a ele. Colocar sua fé em Jesus significa submeter sua vontade e ambições a ele e entregar sua vida. Se Jesus ainda não é o Senhor de tudo em sua vida, então ele ainda não é o seu Senhor. Ele deve ser o Senhor de tudo, ou não será Senhor de nada. Uma das coisas que torna difícil para os cristãos andar com Deus e cooperar com seus propósitos é o fato de chegarmos a Deus depois de já tomarmos nossas próprias decisões em nossos corações. Não vamos a Deus para conhecer sua vontade ou algo assim. Em vez disso, vamos apenas informá-lo sobre nossos próprios planos e esperamos que ele os abençoe. Você consegue ver isso agora? Nós nos perguntamos de onde vem a maioria das lutas e decepções, frustrações e depressão. Você não está realmente seguindo a Deus. Em vez disso, você está tentando fazer com que ele o siga, mas Deus não pode ser conduzido. Ele deve liderar. Ele não segue ninguém, não se curva a ninguém, porque ele é o Todo-Poderoso. Você pode ter um plano em uma direção e os planos de Deus para você, que são melhores, podem estar em outra direção. É preciso uma vida totalmente entregue para aceitar os caminhos de Deus e segui-los. Os caminhos de Deus nem sempre farão sentido, parecerão bons, agradáveis e convenientes, mas sempre serão os melhores no final. O que estou tentando dizer sobre este ponto? Isaías 55, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Entre você e o futuro que Deus preparou para a sua vida existe um terreno que nunca foi explorado antes. Isso exigirá sua consciência do amor de Deus e a fé que Ele produz para que você o siga até o fim. No final desse terreno está um você que nunca viu antes. No final desse terreno está um você que foi testado por Deus através de dificuldades e pode ser confiável. Aquele que foi refinado no fogo como prata. Alguém que passou pela prisão da vida. Alguém que foi machucado e ferido por pessoas. Alguém que foi quebrado e curado por Deus. Nesse lugar você tem tudo para ser um soldado de Deus, pois merece sua estrela. Como aquele general ou combatente excepcional, você conquistou todas as estrelas pelas quais está sendo homenageado. O caminho entre você e esse ponto, sem dúvida, será doloroso. Mas a fé diz: vou passar por isso sem desistir. Este é o meu dia de preparação. Esta é a minha temporada de preparação. Deus está usando o que está acontecendo comigo agora para me preparar para o futuro. Eu não posso entender isso. Eu posso não gostar. Posso até não saber tudo sobre esse futuro em que acredito. Porém, eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele me ama e não vai me deixar cair. E mesmo quando cair, Ele me pegará e me restaurará. Conheço seus planos para mim e eles são para o meu bem. Então vou confiar nele no meu processo. Ao passar pelo fogo de um relacionamento difícil, lembre-se de que Deus tem um propósito para a sua dor. Você está aprendendo. Você está sendo fortalecido. Deus não te odeia. Como você está sendo tratado não é necessariamente o que você merece. Se eles estão tratando você como lixo, não se preocupe com isso. Se estão te traindo, não pense menos de si mesmo. Se contam todo tipo de mentira contra você pelas costas, não se preocupe. Há um lugar de abundância esperando por você. Isso parece muito doloroso, justamente por causa do grande espetáculo que Deus está prestes a preparar para você. Você vai ficar bem finalmente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pare de reclamar das dores, comece a regozijar-se nelas. Lembre-se das duas coisas que você nunca deve perder. Primeiro, a consciência do amor eterno de Deus por você. Segundo, a compreensão de que o processo dele nem sempre parecerá normal para você. Mas se crer verdadeiramente em seu amor, você cooperará com ele e o louvará através das circunstâncias. Comemore as dores porque Deus está com você, meu amigo.
Nunca se esqueça disso. Nunca.